5 horas e 20 minutos, hora de Brasília. Está previsto, então, para o dia 26 de junho, né, o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. E no dia seguinte, o Plano Safra Empresarial. Criado em 2003, o programa se tornou, então, a maior plataforma de acesso ao crédito para produtores de todo o país. O crédito rural no Brasil foi institucionalizado em 1965, mas ganhou um protagonismo maior em 2003 com a criação do Plano Safra. Dividido em várias linhas de financiamento, o programa permite o abatimento de juros de créditos agrícolas junto às instituições financeiras. O crédito é proporcional à atividade, o tamanho da área e à renda anual da propriedade. O Plano Safra, ele é um norteador da política agrícola, e muito importante dentro do contexto de política agrícola nacional. Primeiramente, porque a agricultura e pecuária é um tema de segurança alimentar para qualquer país do mundo, principalmente para um país como o Brasil, que além de ter dimensões continentais, tem uma grande aptidão para a produção. Então é muito importante para o interior, para dentro do nosso país, para o desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de renda, balança comercial dentro do nosso país e também para as exportações. A partir do anúncio do Plano Safra, os produtores buscam as diversas instituições bancárias parceiras para solicitar o crédito. O montante disponibilizado pelo governo federal é usado para abater as taxas de juros dos bancos, o que torna o financiamento mais barato do que o praticado pelo mercado. São duas categorias, o crédito de investimento e o crédito de custeio e comercialização. Dentro de cada setor, há os recursos do Pronaf, voltado para a agricultura familiar, e do Pronamp, destinado aos médios e grandes produtores do país. No Brasil, diferentemente de outros países, nós temos dois planos de safra. Um para a agricultura empresarial e outro para a agricultura familiar. Isso é uma pena. O ideal seria que houvesse um único plano de safra, claro, com medidas específicas para cada uma das atividades. Mas o Brasil tem, como sabemos, dois ministérios. Um que cuida da agricultura empresarial e outro da agricultura familiar. E ainda tem outros ministérios que interferem na atividade rural. Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Infraestrutura e Logística, Ministério das Relações Exteriores, tem uma série de outros ministérios. Obviamente, toda a área financeira, fazenda e planejamento também interferem. O ideal seria que houvesse um plano de safra só. E o ideal, aliás, seria um plano de safra plurianual. O produtor ter uma visão mais de longo prazo, que permitisse ter previsibilidade em relação ao futuro. O Plano Safra do ano passado foi considerado o maior da história, com investimentos superiores a 364 bilhões de reais. E na proximidade do novo anúncio, cerca de 83% desse valor foi contratado. Mas essa sobra não significa que os recursos são suficientes. Para a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, o próximo Plano Safra precisa atingir 570 bilhões de reais para se aproximar das verdadeiras necessidades do produtor brasileiro. Esse Plano Safra que está encerrando agora, foi o maior Plano Safra anunciado desde então, e de fato nós quase contratamos tudo aquilo que foi anunciado. Tivemos algumas redistribuições de recursos ao longo do plano, que fez com que se enxugasse para alguns enquadramentos, como a agricultura familiar, por exemplo, mas no fim das contas o volume contratado também foi maior do que na Safra 22-23. E esperamos aí que no Plano Safra 24-25 o setor seja atendido aí na sua principal demanda, que é o fortalecimento do PSR, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, para que a gente tenha avanços não só no crédito, mas também aí no seguro agrícola principalmente. De fato, o que o governo investiu ano passado em Plano Safra foi 101 bilhões de reais e nesse ano a gente precisa no mínimo de 160 bilhões de reais para poder equalizar o Plano Safra. Apesar da sinalização do governo de que o novo montante irá superar o último ano agrícola, ainda não há certeza de que o anúncio irá satisfazer o setor. Deve ser um valor de um valor a maior do que o ano anterior, mas também não vai ser, porque o ano anterior já foi o maior Plano Safra da história, né? Nós temos que levar em consideração todo o problema de ajuste fiscal, mas vai ser um Plano Safra bom, vai ter, digamos, uma pitada maior aí em investimentos, que é uma coisa, armazenamento e tudo isso, né? A tentativa é que sejam ampliados os valores de seguro, a questão também de seguro do custeio sustentável, nós devemos revisitar esse tema, que o ano passado não andou direito. Então, assim, é tranquilo, plano bom,
melhor que o do ano passado. Nós estamos operando num ambiente com uma taxa de juros, a taxa Selic, que vai condicionar o custo de captação dos bancos, menor do que foi no ano passado. Com isso, não é simplesmente que, olha, o Plano Safra vai ter uma taxa de juros menor. Não. É obrigatório que o governo divulgue o Plano Safra com taxa de juros menores. A dúvida é, quão menor serão essas taxas?